Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Você está vendo aqui uma tela escura porque está tendo um probleminha técnico, coisinha que a gente está tentando resolver aqui. Você sabe que as coisas acontecem porque é programa ao vivo, né? Mas estamos ao vivo, você está vendo tranquilamente. Eu sou eu mesmo, Lorenberg está ali. Nós estamos recebendo aqui hoje Rodrigo Dazaelli, deputado federal, para falarmos sobre política, especialmente em tempos de polêmica, né? E tem o PL que está vindo por aí, se preparando, se organizando com tudo para os próximos passos eleitorais, que ano que vem, ano de pleito eleitoral. O Rodrigo, você conhece, já esteve conosco aqui, não é? Ele assumiu depois que Abílio Brunini se tornou prefeito de Cuiabá, o glorioso Abílio Brunini Júnior, e aí o nosso querido Zaelli também, né, que é o Rodrigo, que acabou assumindo. Então a gente vai bater um papo com o Rodrigo, falar sobre os bastidores de política de Brasília e também da performance parlamentar dele, enfim, proposituras e muito mais, ok? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É verdade, razão maior do nosso programa, satisfação em estar com você, ter você em nossa companhia, e isso é um privilégio para nós ter você em nossa companhia. Ó, já tem o quê? 5 anos que estamos aqui conversando todas as noites, segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite, com você, ok? O Opinião, então, recebe aqui o Rodrigo Dazaelli. Evidente que você sabe que Zaelli é por conta de que ele tem... Zaelli é uma marca de alimentos, inclusive, né? E a vida do glorioso Rodrigo passa pelo comércio, passa por essa parte, daí, né, de tanto virar representante da Zaelli, e aí virou, além propagandista da própria Zaelli, e adotou o nome, não é? Rodrigo, muito bom ter aqui, deputado, obrigado por... Rapaz do céu, pensa num bastidor que está fervilhando, que é o de Brasília, por conta de uma simples carta de um simples presidente norte-americano, Donald Trump, que resolveu taxar em 50% o Brasil, não é? Aí entra todo um contexto, não é? E, no meu modo de ver, mais político do que econômico, e o Congresso já se posicionou de forma muito tímida, até porque não tem muito o que fazer. O Supremo está também assim, meio que digerindo como as coisas estão acontecendo. Lula, o presidente do Brasil, já se manifestou, prometendo aí retaliação, né? Na verdade, revidar com a lei que já foi aprovada recentemente aí pelo Congresso. O fato é que tem uma crise aí, e eu queria saber, você como deputado federal, né? E a sua opinião sobre esse momento aí, se nós... E o contexto político que eu falo, porque na carta do Trump, logo no primeiro parágrafo, ele cita a perseguição do Brasil, né? E ele fala das forças políticas do Brasil, leia-se governo brasileiro e Alexandre de Moraes /STF, não é? A Jair Bolsonaro, perseguição política nesse sentido, caça às bruxas. Tá feia a coisa, e o Lourão lá tá que tá, e eu queria saber a sua opinião a respeito disso, já que esse é, e pelo jeito será o assunto dos próximos dias aqui em Terras Tupiniquins. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. É um prazer mais uma vez estar aqui no programa Opinião, né? E justamente numa semana bastante polêmica lá em Brasília. O Paulo que falou cirurgicamente, né? Nós tivemos aí essa notícia anteontem dessa carta do presidente dos Estados Unidos, que coloca uma taxação em 50% dos produtos brasileiros a ser exportado para
os Estados Unidos, então encarecendo o nosso produto, né? E isso prejudica muito o nosso comércio, que os Estados Unidos é o terceiro maior, né, parceiro comercial do Brasil, onde os brasileiros que produzem exportam para lá, então isso cai como uma bomba em todo o setor econômico do nosso país, né? Mas já era uma atitude que nós íamos prevendo, né? Como você mesmo falou, Paulo, no começo da carta do presidente americano, ele já diz, né, da sua insatisfação com o ativismo político no judiciário brasileiro, né, que ele entende que a perseguição tanto ao ex-presidente Bolsonaro quanto a algumas empresas norte-americanas, né, de querer censurar, de querer houve bloqueio de contas, bloqueio de tanto contas bancárias quanto contas de clientes, perseguições em redes sociais, jornalistas, tirando um pouco da liberdade de expressão, né, como o Trump entende que isso aconteceu dentro do Brasil, e também, né, as ações políticas externas do Brasil, né, os países que o Brasil vem se aliando, os países que o presidente Lula vem colocando como os principais parceiros, que são quase que 100% os países, né, de opiniões adversárias, né, ao governo norte-americano. Então, o presidente Donald Trump resolveu, né, tomar essa medida dura para nós brasileiros, dura para o nosso comércio, mas no seu modo de entender, dentro das competências que ele achou necessária, né? E nós, lá no Congresso, nós não queremos esse tarifaço, acho que isso é ruim, não tenho certeza que isso é ruim para a balança comercial brasileira, né? Mas nós queremos que agora, como foi criado todo esse celeuma, esse problema, por umas ações políticas desse governo, que também resolva isso. Não adianta querer botar a culpa no Eduardo Bolsonaro, no Jair Messias Bolsonaro, no Partido Liberal, né, e não tomar providências para resolver esse impasse. Mas nós temos um prazo, né? Que essa tarefa começa a partir do dia 1º de agosto. Então tem um prazo aí, né, para que o governo brasileiro tome uma atitude, né, ou sente para conversar, ou que possa conseguir reverter, né, esses impostos que serão cobrados pelos brasileiros para entrar nos Estados Unidos. É isso aí. E lei de reciprocidade, meu amigo. O Brasil só é o 41º parceiro comercial dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é o primeiro ou segundo aqui do Brasil. Então, para você ver quem vai sair perdendo, já está, não é? Só com essa polêmica já tem a Bolsa, o mercado financeiro já está em polvorosa. Se realmente houver esse revide do governo brasileiro, aí temo eu que não sobre pedra sobre pedra, porque China que o diga, China, com a potência que não resistiu, abriu o bico, chamou para conversar. Só que ela chamou para conversar, mesmo com toda a ideologia que existe por trás, ela não rasga dinheiro, né? Só se for doido para rasgar dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Chamou para conversar, sentaram lá, houve um acordo, e parece que está até em estágio de andamento esse acordo. Ó, vamos suspender por tanto tempo, mas se pisar na bola a gente volta depois, né? Lá parece que foi 150% na ocasião. E aqui já existe o tarifaço, já existe a posição do governo americano sobre o aço. Lembra que era 25%, logo há uns meses atrás aí foi definido isso pelo governo americano? Se você pegar 50% mais 25%, sobre alguns setores, 75% aí de tarifa sobre produtos, na lógica, na conta e na ação do Trump, vai deixar muita gente aqui empolvorosa. Isso deve ser muito danoso para a nossa economia. E aí entra a questão política, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso aí durante o programa de hoje. Quero chamar meu caríssimo Lorenberg para a sua primeira participação. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito, porque a nossa conversa anterior foi muito rica, deputado. Obrigado. E hoje não é diferente da vez anterior. Deputado, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito.
tudo diz respeito o seu desempenho na Câmara Federal. E o primeiro assunto, nós temos o primeiro bloco que é um pouco maior, por isso que eu vou tratar do primeiro assunto, que é mais longo, se refere exatamente ao PL 3914 de 2023, que foi para a pauta no plenário da Câmara Federal no dia 25 de março deste ano. Esse PL entraram com requerimento solicitando a retirada dele de pauta. O senhor votou a favor da retirada de pauta. É claro que a retirada de pauta foi rejeitada e ele foi para a votação e o senhor votou contra o projeto. E aí a minha pergunta vai exatamente nessa direção. Mas antes do amigo entender, o PL 3914, que é da deputada federal por Goiás, do União de Goiás, União Brasil de Goiás, Silvia Alves, que trata exatamente, acrescenta ao artigo 244-C a lei número 8.069, do 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o ECA para instituir o crime de violência patrimonial contra criança e adolescente. Eu fiz questão, deputado, de destacar o trecho, o teor do projeto, porque eu conheço o projeto. Artigo 244-C. Praticar ato que vise obter vantagens econômicas em prejuízo de criança ou adolescente, aproveitando-se de sua deficiência de pagamento e experiência, que configure dano a seus bens, valores, direitos ou recursos econômicos, inclusive os destinados a satisfazer suas necessidades enquanto pessoa em desenvolvimento. A pena de detenção é de 6 meses a 2 anos. Foi aprovado na Câmara Federal e está, até onde eu sei, no Senado. É aquele caso, talvez o senhor, por tempo, talvez não se lembre. Esse projeto foi espelhado daquela atriz, aquela artista, que os pais desviaram os bens, dinheiro dela. Isso é comum. Essa lei veio para contemplar essas pessoas, esses adolescentes, essas crianças. E aí eu pergunto ao senhor, qual foi a motivação, deputado federal, que o senhor votou, primeiro, a favor da retirada de pauta? E qual foi a motivação que o levou a votar contra a esse projeto de lei? Bom, nós lá na Câmara Federal, nós estamos num bloco, né, num partido, o partido é um bloco, e o partido só tem força quando o partido está unido. Né? Não adianta a gente ser cada um voar para o seu lado e não ter uma direção, um norte para seguir. Né? Nós estávamos em obstrução na Câmara, nós estamos em obstrução ainda, mas estamos em obstrução mais branda porque as pautas que nós queremos que sejam pautadas, que naquela oportunidade continua sendo a pauta da anistia, mas nós entendemos que o projeto da anistia até nós mudamos um pouco a essência, porque era para anistiar todos, e nós colocamos agora que seja anistiado aqueles que estavam lá no ato dia 8 de janeiro, para não vir com aquela história de querer anistiar o Bolsonaro no mesmo projeto. Nós queremos defender as pessoas que estavam lá e que, no nosso modo de ver, são pessoas que estão sendo punidas injustamente, né, com penas super majoradas por ter feito, no máximo, uma arruaça. Então, nós estávamos em obstrução. E quando você vai para a obstrução, a intenção é fazer com que a sessão não ande, né? Que os projetos não sejam pautados em todas as suas essências. Então, nós votamos a favor da retirada de pauta, né, para que esse pudesse ser avaliado posteriormente. Né? E dentro do nosso grupo, agora eu não lembro direito qual é o nome do deputado do PL que gostaria de fazer uma retificação na lei, né? E o relator não deu essa oportunidade. Né? E como aconteceu isso também essa semana, né? No projeto da Mulheres, da Lei Maria da Penha, né? Que eles fizeram uma reunião de líderes para que fosse alterado o texto pelo relator, porque do jeito que foi aprovado, mesmo se a mulher quiser chamar
o agressor que tiver... Agressor não, porque quando você tem uma medida protetiva, você não agrediu ainda. Tá? Protegendo. Puder chamar a mulher puder chamar o homem para uma conversa, ou para visitar o filho, ou até mesmo se o filho estiver passando mal, ele for lá na casa pegar o filho lá no hospital. Agora, se ele fizer isso, do jeito que for aprovar o texto na Câmara, ele já pode ser preso. Tira a autonomia da mulher definir, né, o que ele queria, o que ela quer ou não. Agora a justiça, nem a justiça define, a própria lei diz, está com medida protetiva, é impossível a mulher pedir para que seja tirada, do jeito que for aprovado. Então, nesse texto, eu não me lembro o nome, qual foi o deputado lá que pediu para que a gente não votasse do jeito que estava, que ia prejudicar, né, a forma que o texto estava, porque deixa muito aberto também e quem terá o poder de gerenciar essa riqueza do filho, né? Existe uma medida protetiva, que protege o patrimônio, que o pai não pode gastar o patrimônio do filho, né? E como é que é feito esse investimento? E ele queria fazer uma alternativa no texto, e o relator não deu essa oportunidade, e pediu para que nós, como um grupo, votássemos contra, e nós acompanhamos o voto, mesmo sabendo que o projeto iria passar, né? Porque já tinha um voto suficiente. Quando você pede para obstruir um projeto, tirar da pauta, e o projeto não sai da pauta, quer dizer que ele vai ser aprovado, né, pelos mesmos que votaram para que não tivesse saído da pauta. Então nós fizemos um voto de confiança a esse nosso amigo do PL, né, mas é um voto de grupo, um voto de conceito, um voto na orientação partidária. Me perdoe, deputado. Então, houve, antes da aprovação ou rejeição do projeto, houve uma decisão nacional do PL para votar contra o projeto. É isso que o senhor está me dizendo? Sim, uma decisão partidária. Né? Eu vou chamar o intervalo comercial agora. O assunto pode até continuar no próximo bloco, mas eu tenho que chamar o intervalo comercial, primeiro break comercial aqui. Só que, olha só, antes de chamar o break comercial, tem um recado importante para você, que é o projeto Viva o Seu Bairro, que estará dia 19, sábado, lá no bairro Praeirinho. O evento será lá no mini estádio Faustinho Lima, João Faustinho Lima, e será a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada. E agora temos a área Kids para as crianças, para a criançada brincar à vontade. A noite cultural traz Maestro e Marechal, Banda Elos, Companhia da Dança, Rodinei Barbosa, DJ Roberto, participação especial do Chodito, de criação infantil, com a turma da Tia Mari e a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E você morador dos bairros Praeiro, Bela Marina, também ali do Campo Velho, Jardim Paulista, Grande Terceiro, vocês são nossos convidados para esse grande evento aí. Não esqueça de preencher o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios, um total aí de R$4.000. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. Então não perca aí que vai ser sábado e nós vamos estar por lá curtindo mais essa grande e linda festa para a população. A gente volta daqui a pouco com o Rodrigo Zaelli, continua conosco, a gente volta já já com mais informações aqui. Ok, estamos de volta. Você está assistindo, você viu o que mudou aqui? A gente foi ali para o intervalo comercial, o Boca, que trabalha com a gente, nosso diretor de imagens, ele veio aqui, apertou um monte de botão ao mesmo tempo ali e ligou aqui o painel. Você lembra que estava desligado? A gente já estava um pessimismo aqui que estava queimado, mas não. O Boca veio aqui e fez uma macumba e resolveu que está funcionando agora. Felizmente. Olha só.
O Opinião traz agora os destaques do GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. E o Santa Casa, hein? O Hospital Santa Casa, olha só. Nos próximos dias deve ser lançado o edital de leilão do imóvel da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A informação foi anunciada pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, e confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho TRT durante coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira, dia 10, após reunião que buscava alternativa para impedir o fechamento da unidade de saúde, que é a mais antiga do estado. Segundo o conselheiro, o edital será lançado nos próximos dias com 2 etapas. Na avaliação dele, Cuiabá ou o estado devem arrematar o imóvel avaliado em 70 milhões de reais, pois não há interesse de outras entidades no espaço. Aspas para ele. Saio daqui convencido de que a Santa Casa não vai fechar. Será da Prefeitura de Cuiabá ou do governo do estado. Um dos dois vai adquirir. Vai haver leilão daqui uns dias e o edital vai estar na praça. Eu acredito pouco que vai haver aí outros compradores, pois lá não serve para outra coisa que não a Santa Casa. Se não funcionar, será a extensão do abandono do centro histórico. Santa Casa vai continuar funcionando para todos os mato-grossenses como sempre funcionou, declarou o Sérgio Ricardo. Ele ainda sugeriu que entre a gestão municipal e a estadual, um compre e o outro administre o hospital. De acordo com ele, se este entendimento não fosse firmado, a reunião não teria sido realizada. Abre aspas na sequência para a fala do Sérgio Ricardo aí nesse contexto. Ele fala aqui que essa reunião, ele fala desse contexto aí da reunião, o que culminou com isso, né, que essa reunião a portas fechadas, essa reunião que contou com a presença aí do vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, do prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, quem estava mais também lá, presidente do Tribunal de Contas, Tribunal Regional do Trabalho, né, o TRT, doutor Adenir Carruesco, e também o secretário-chefe da Casa Civil, o Fábio Garcia. A aspas que eu fiquei devendo para você foi essa aí, ó, do Sérgio Ricardo. Eu estou convencido de que estou colocando aqui. São minhas convicções, acrescentou. São as opiniões dele, não é? Que está à frente dessa luta aí pela permanência do Hospital Santa Casa aberto, que é também a minha vontade, a vontade do Lorenberg, a vontade sua, que é a grande maioria, né? Porém, Lorenberg, entretanto, contudo, todavia, não é a vontade do Mauro Mendes, que é o governador de Mato Grosso, e eu percebi, porque eu estava lá nessa reunião, que também parece não ser a vontade do Otaviano Pivetta, vice-governador, que estava à ocasião, junto com o Fábio Garcia, representando o governo do estado. Detalhe que o Otaviano vai assumir o governo daqui a pouco, quando o Mauro Mendes tirar o time de campo para ir disputar lá o Senado, coisa e tal. Eu vi o resultado dessa reunião, apesar desse anúncio aí do Sérgio Ricardo, o leilão e tudo mais, assim, eu vi que a reunião poderia ter sido mais proveitosa,
Paulo, o que é proveitosa? É de sair de lá, alguém falar assim, não, está resolvido, porque o principal empecilho aqui são as dívidas trabalhistas, então para isso já tem esse remédio aqui, que vai ser assim, 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 assado, e aqui vai ser assim, 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 assado, cada um faz o seu e pronto. Entretanto, não foi isso. Está vendo, Piveta foi comedido, foi indagado muitas vezes, mas o próprio Mauro Mendes, nessa semana, acho, já falou, acho que segunda-feira, falou que não vai ter, não tem, vai ser fechado, vai ter, não é que fechado o atendimento, os serviços serão tirados do povo. O Mauro Mendes está dizendo que vão ser levados assim que o novo hospital, o Hospital Central, foi inaugurado, vão ser levados para lá, né? E aí fica essa expectativa pelo leilão aí, Lorenberg. Meu amigo Paulo e amigo telespectador, eu compartilho da ideia que o Paulo colocou aqui, que o governo do Estado não tem menor interesse de manter e de continuar com a Santa Casa. Isso aí há muito tempo a gente já sabe. Há muito tempo. A gente estava fazendo uma pressão até para que o governo pudesse continuar administrando a Santa Casa. Por outro lado, amigos, eu não acredito, e aí eu compartilho também com a ideia do próprio presidente do Tribunal de Contas do Estado, eu não acredito que empresas particulares venham a interessar pela Santa Casa. 70 milhões, muito caro. Eu não acredito, Paulo, que o empresário venha a administrar, a tocar a Santa Casa. O que vai acontecer então? Que apenas o governo do Estado, mas eu já sei que ele não quer, a prefeitura ou um outro órgão público venha a arrematar o prédio. O problema maior é se esse prédio cair nas mãos de alguém que não tem interesse nenhum de tocar a Santa Casa. E aí nós vamos ter um problemão que já temos com os casarões no centro da cidade. E aí a gente tem um impasse, amigos. Eu sempre vou defender o diálogo, defender a conversa, mas tem um problema. Quem administra a Santa Casa, quem tem o prédio e a Santa Casa está nas mãos do Tribunal Regional do Trabalho. É ele que decide e a pressão sobre ele é muito grande para levar a leilão o prédio, até para cumprir as questões trabalhistas, que são muitas, amigos. Portanto, tem 2 ou 3 problemas embutidos em um só. A Assembleia Legislativa ficou calada, não fala nada, poderia falar alguma coisa, poderia expressar alguma coisa, poderia sugerir uma saída e não o faz. Esse é o problema. E faltou a Assembleia Legislativa lá, ela não foi por falta de convite, não. A Assembleia Legislativa seria preponderante numa reunião como essa aí, não sei o que houve. Não é? O fato é que as principais partes envolvidas estavam lá, mas infelizmente não houve grandes avanços assim. A gente esperava que houvesse um desfecho, né? E principalmente que fosse um desfecho pela manutenção da unidade aberta. E para não dizer que não falei das flores, eu tenho que ser justo, honesto, e que eu não posso deixar de omitir que o deputado federal, o Emanuel Pinheiro, pai do Emanuelzinho, me mandou hoje, já no final da manhã, um ofício aí que o Emanuelzinho está enviando lá para o Ministério da Saúde, para o Ministro da Saúde, dizendo, em síntese, oferecendo ou sugerindo que o governo federal, que o Ministério da Saúde faça então a gestão, que ele assuma o Santa Casa de Cuiabá, o Hospital Santa Casa aqui do estado de Mato Grosso. Foi publicado isso, o Emanuel mandou para mim hoje, que é um ofício, eu vou até ler o nome do ofício aqui, para que você possa entender que documento que é esse, que o glorioso MDBista lá, o Emanuelzinho, foi mandado para o Padilha, encaminhado para o Padilha, que é o ministro do Estado de Saúde, o ofício número 217 de 2025. Então está aqui, portanto. E aí ele expõe lá
direitinho os motivos. E só para encerrar o assunto também, esse detalhe, o prefeito Abílio comentou, inclusive, sobre esse ofício aqui, dizendo, rapaz, a saúde de Cuiabá só está nesse momento do jeito que está, por quê? Pelo descaso do próprio Manuel Pinheiro, que era prefeito na época, né? Surgiu na época, os percalços que surgiram na época, e agora vem a achar de forma simplista isso, não é? Palavras de interpretação minha, mas a linha da resposta do Abílio foi nesse sentido aí, não é? Agora, o Abílio concorda que seja o governo federal assumindo. Se for o governo federal, ótimo. O que ele defende é que haja alguém assumindo que mantenha aberto o hospital. Aí isso aí todo mundo concorda, todo mundo que defende o Santa Casa concorda, né? Pode ser o governo federal. E aqui, como foi colocado aqui pelo Sérgio Ricardo, que um administre, um compre, outro administre, assim, poderia até ser, foi colocado como sugestão lá, e o Abílio disse que concorda. Se o governo federal comprar e botar para a prefeitura administrar, que seja também, entendeu? E aí, nesse aspecto, assim, e para encerrar mais ainda, pelo que disseram do ponto de vista da legalidade, quem tem prioridade para comprar o Santa Casa? É o governo federal, governo estadual e governo municipal. Federal, estadual e municipal. É isso que ele falou. Então, vamos torcer que... Então, tem um leilão vindo aí, tomara que haja interessados, agora 70 milhões de reais por aquele terreno ali. É muita coisa, né, nego? Eu não sou nenhum corretor de imóveis, não, mas ali deputado, você não acha que lá em Rondonópolis, que é a sua base, o deputado Rodrigo está aqui, Rodrigo da Zaeli, tem o Santa Casa, que é outra história e tal, que é importante, não é? Aqui, o nosso Santa Casa é o mais antigo, a mais antiga unidade hospitalar. Você acha que, a solução pode ser leilão, a solução pode ser o governo assumindo, o governo que tem dificuldades, inclusive, na própria gestão da saúde como um todo no país? Enfim, queria que você desse um pitaco de opinião nisso aí. Olha, é difícil a gente avaliar, né, a situação da Santa Casa. Pelo que a gente viu na matéria, ele está com um passivo de 40 milhões de ações trabalhistas, né, que tem que ser pago, né? E se a operação da Santa Casa não consegue ter esse de rendimento, né, que hoje os hospitais, principalmente os filantrópicos, estão trabalhando no prejuízo, né, porque eles prestam um serviço que custam 60, 70 reais e recebem 40, 45 do governo federal pelo serviço, né? E então sempre tem que estar aquele aporte financeiro de prefeitura, de governo do estado, governo federal, emendas de deputados, porque a conta não fecha, né? O que o SUS paga por um leito de UTI aberto não é realmente o que o hospital gasta. O hospital sempre gasta mais e esses passivos estão acontecendo no Brasil inteiro, né? Então, pelo que eu entendo, que eu entendi da matéria, não tô assim totalmente habitualizado com o que está acontecendo lá, mas se não tivesse leilão, o pessoal não recebe. Se o pessoal não recebe, né, já está o Ministério Público do Trabalho em cima ali trabalhando para que esse pessoal possa ter o seu direito garantido. O que não pode acontecer é o que realmente vocês falaram, a unidade hospitalar fechar, não ter esse atendimento ali, né? Então, acho que é uma dor de cabeça aí para o governo do estado, para o prefeito Abílio, né? Tá tentando resolver isso para não deixar a população cuiabana aqui, não é só de Cuiabá, né? Que deve receber a população toda, a Baixada Cuiabana aqui, né? Sem esse atendimento. Mesmo mudando de localidade, né? O bom seria ter mais um, né, sendo atendimento, não diminuir, não trocar de lugar. Verdade. Lorenberg, eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas eu queria assim que você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, desse um pitaco. Segura só um minutinho, 1 minuto, 60 segundos, viu, Boca? Para o Lorenberg falar aqui um negócio que eu vou perguntar para ele. Mesmo assunto de Santa Casa, mas politizando a conversa. Mauro Mendes, pré-candidato ao Senado. Piveta vai assumir o governo e também pré-candidato à reeleição. Essa bandeira ou esse assunto, Hospital Santa Casa, com essa posição irredutível deles que se aparenta, você não acha que isso pode ser um percalço, um problema para eles no que diz respeito ao enfrentamento à opinião pública?
Paulo, duas frases. A primeira delas, vai perder voto. Com certeza vai perder voto. Segundo, amigos, o Hospital Central não vai atender o que atende a Santa Casa, porque o Hospital Central é um hospital fechado, não vai atender o que faz a Santa Casa. Portanto, perde voto tanto o vice-governador, candidato a governo do Estado, e perde voto o governador, candidato ao Senado. Gostei, sucinto e foi na jugular. Concordo com o Lorenberg, concordo, não queria concordar, viu, governador, mas é um benefício enorme. Olha quantas crianças, eu for lá agora no Santa Casa, quantas crianças naquela ala pediátrica sendo atendidas, não é? E aí lá não são portas abertas no hospital, não serão. É coisa muito mais burocrática, e ali tem o negócio, só melhorar o negócio. Dá para fazer. Eu não queria que houvesse essa chantagem por conta, não vai ser eleito. Queria que fosse do coração, assim, ó. As criancinhas de Mato Grosso, especialmente aqui da Baixada Cuiabana, precisam do Santa Casa aberto. Aí sim, aí a gente vai torcer para a sensibilidade, que o Lorenberg sempre fala de sensibilidade aqui, né, e tal, que às vezes falta. Vamos torcer para que ela floresça e permaneça nos corações dos nossos gestores aí. A opinião vai para um intervalo comercial. Rodrigo Dazaelli continua conosco, a gente volta já já, um instante só. Muito bem, estamos de volta. Falei que era rápido? Rapidão, rapaz. Estamos de volta aqui hoje com o nosso glorioso Rodrigo Dazaelli, que está aqui com a gente falando de sua performance parlamentar lá na Câmara. Isso aqui eu já falei, não é? Só estou repetindo, porque lembra que eu falei no começo do programa sobre Zaelli, por que assumiu o Zaelli e tal, né? Porque ele, o Rodrigo, eu falei na vez que ele veio aqui anterior, né? Ele teve aí uma longa atuação lá no município de Rondonópolis, destacando aí como essas experiências, elas moldaram a visão sobre política nacional e sua atuação lá no Congresso. A gente falou sobre isso no bloco anterior também, né? Lembra que eu te perguntei por que Dazaelli, né? Porque tem um Tião Dazaelli, achei que era seu parente, inclusive, né? O sobrenome Dazaelli, mas não, é verdade que por conta dos produtos que eu falei aqui, né? Dos produtos, né? Nossa, tanto o Tião aqui em Várzea Grande como eu lá em Rondonópolis, nós representamos essa marca Zaelli no estado. Nós temos uma distribuidora. Você continua ainda lá? Continuamos, o Tião continua aqui também. E quando a gente ia nos mercados fazer as vendas, né? Então nós não tinha nome, é o vendedor da Zaelli, é o vendedor da outra marca, cada um era o nome da marca. E quando nós entramos na vida pública, colocamos Rodrigo Dazaelli para o cara saber que era eu que era o candidato. Dazaelli, né? Se botar só Rodrigo, ia ter não ia conseguir fixar no eleitorado dos meus amigos quem que era esse Rodrigo. Então ficou Rodrigo Dazaelli. E o Tião fez a mesma fórmula aqui. Zaelli é milho de pipoca, de canjica, um monte de produto aí, fubá, tem tudo lá da marca Zaelli. Então fixa o nome, né? Por exemplo, o Lorenberg vai sair deputado federal, não sei que ano aí, como Lorenberg do Opinião. Então já vai ser para fixar o nome, para ficar bem conhecido. Aquele professor lá, tá da barba branca. E aí já vai colocar. Mentira, ele não vai sair deputado, Lorenberg. Mas seria um bom quadro, seria. Seria, mas ele não. Ele gosta mais de ficar falando mal dos políticos do que ser político. Ele é sabe mais que, fácil, né? Se ele virar a vitrine, ele sabe que vai ter neguinho aqui. Lorenberg, abra o bloco de perguntas, por favor. Deputado, agora eu gostaria muito de uma opinião do senhor. É um trecho da fala do senhor no plenário da Câmara, no dia 17 de junho. Eu destaquei só um trecho, não é toda a fala. Entre aspas, Mato Grosso tem 142 municípios e mais de 100 não têm capacidade financeira para suprir as demandas do próprio custeio do município. A gente já percebeu o jogo. Se você não for lá no município prometer a emenda vincular apoio de prefeitos e vereadores, a essa emenda você tem pouca chance
de sucesso em voltar numa reeleição. Então, fica um ciclo vicioso. Se não emenda, se não manda o recurso, o município não consegue. Se manda o recurso, vincula-o à compra de voto. E aí eu vou fazer 3 perguntas juntas, mas é para reflexão do senhor. A primeira delas, o senhor fala em emenda e o seu vínculo com compra de voto. A emenda é, na opinião do senhor, compra de voto mesmo? A segunda questão, sem a emenda, muitos parlamentares ou vários parlamentares não seriam reeleitos, deputado. E uma terceira, até para completar essa primeira aí, o senhor considera que a emenda é de fato compra de voto? Bom, eu falei essa frase, esse texto, numa discussão lá no Senado, de um aumento de tributação que nós estávamos votando, né? Que eu estava votando contra esse aumento de tributação, porque, na minha opinião, quanto mais forte, mais gordo é o Estado que diz Estado brasileiro, a nação, mais fracos são os municípios. Né? Porque tira o dinheiro da população, que poderia estar circulando dentro do município, que esse pacto federativo nosso de distribuição dos recursos arrecadados entre Estado, município e federação é muito desigual. O município fica com uma pequena parcela, muito pequena parcela, né? E coloca todos os municípios refém do Estado e mais refém da União. Então foi nesse contexto que eu fiz essa fala, né? E eu já andei em 51 municípios do Estado, dos 142. Eu quero até o final do ano andar pelo menos na metade, né? E o que eu constatei? Que é uma realidade. Os municípios, a arrecadação própria dos municípios, poucos deles conseguem sobrar para investimento, sobrar para asfaltar a rua, sobrar para fazer saneamento básico, sobrar para construir moradia com recurso próprio. Poucos têm essa capacidade. Eu falei que mais de 100 não tem, eu acho que eu estou certo, né? Uns 40 municípios do Estado têm condições de ter um recurso próprio do repasse do Estado e repasse da União satisfatório para fazer investimento de grande porte. O restante só fica enxugando gelo, fica precisando de emenda, de emenda, de emenda. E nisso a gente sentiu na pele. Eu sou um deputado que entrei agora, eu não tenho emenda para distribuir. Né? As emendas do ano passado... Tudo do Abílio. Foram do Abílio, ele distribuiu, né? Que é natural, ele foi eleito, ele era deputado, eu não tenho... Eu acho que ele está certo, se fosse eu também faria igual, eu fiz compromisso na minha campanha, tenho que atender as pessoas que me ajudaram. E isso se torna uma moeda de troca, sim, professor, infelizmente. Né? Porque você chega no município, mas que deputado tal já me mandou um recurso aqui, eu preciso ajudá-lo, atendê-lo, porque na cabeça do prefeito, e com razão, ele pensa, ele me mandou, me ajudou quando eu precisei, quando ele vai precisar eu vou ajudar ele. E se ele ganhar, ele tem mais 4 anos para continuar me ajudando. Então, qual que é a solução? É menos Brasília, os recursos ir para o município. O deputado tem que ir lá prestar serviço em Brasília, na sua opinião, do seu voto. Colocar os seus princípios, os seus valores na hora de votar os projetos. Não só ficar lá fazendo lobby para ter dinheiro para levar para o município, para ter parceiros eleitorais em cada município. Né? Mas, infelizmente, isso acontece. Querendo ou não querendo, os outros parlamentares aí, mas eu sinto isso na pele, eu estou visitando essa parte que eu disse que os municípios têm dificuldade financeira, e tem mesmo. Se você chamar os 140 prefeitos aqui, de repente até os 40 que eu falei que tem capacidade, ele vem chorar aqui, diz que é pouco, porque realmente é pouco. E tem a emenda PIX agora também, né? Agora fica muito mais fácil, mais direto. E é uma forma de você negociar apoio às emendas, né? Eu vou mandar emenda e você me ajuda nas eleições. Ocorre, e acontece isso. E se fosse uma coisa assim, líquida e certa, ou seja, feedback garantido, ou seja, eu mando a emenda, você me apoia, só que ao mesmo tempo que tem lá um Rodrigo mandando emenda, tem um outro deputado, tem um outro, aí o prefeito faz compromisso com o mundo. Com todos, né? Com todos menos comigo. Aí, diria o povo, né? Com todos menos comigo, tem que fazer compromisso com o povo e com a boa gestão. Só para concluir. Só para concluir. Então, por isso que eu estou andando nos municípios. Porque eu quero levar lá para o município
que tem dificuldade, exatamente na dificuldade dele. Entendeu? E ou na potencialidade também, porque tem município que você se investir um pouco mais na parte de turismo, por exemplo, Barra do Garça, e Barra do Garça semana retrasada. É uma cidade de porte médio, uma cidade boa, mas que ainda precisa de investimento. E se você investir um pouco na área de turismo, você pode trazer, gerar emprego, gerar renda, fazer com esse 1 milhão, 2 milhões que você coloque, no final do ano vale 10. No ano que vem, para o ano que vem, você pode já destinar emenda, né? Sim, no final desse ano nós vamos votar o orçamento. São quantos milhões para cada deputado mesmo? Olha, em torno de 35 a 38 milhões, né, por deputado. Rodrigo, quais são, eu tenho que encerrar o programa já, me fale aí do que já foi possível, quanto tempo você já está lá um ano, não tem um ano, né, foi agora. 1º de janeiro tem. Tem alguns meses. Vai fechar 6 meses e pouquinho. O que você já começou a esboçar para colocar em prática, porque tem todo um trâmite dos projetos, das proposituras, daquilo que você pensava, que você imaginava, em termos de proposituras, o que já foi possível avançar nesses 6 meses? Olha, muita coisa que a gente imaginava propor, já estava propondo lá, né? A gente, vou dar um exemplo simples aqui, né? Eu acho que o jovem de 16 anos já podia tirar sua carteira de habilitação, né? Por quê? Porque já dirige. E dirige sem ter feito um curso, sem ter uma qualificação, sem saber as regras de trânsito, mas dirige. Né? Querendo ou não, estão nas ruas aí dirigindo. Então, por que não dirigir com segurança? Aí a gente fui pesquisar, tem mais de 1000 projetos lá, rodando nesse sentido. Né? Nós fizemos lá um projeto de lei para ajudar, por exemplo, a categoria do policial rodoviário federal. Eu não sabia, mas o policial rodoviário federal é o único policial que não pode ter outro veículo trabalhista. Por exemplo, o policial militar ele pode dar aula fora do horário de serviço. Um juiz federal, um juiz pode dar aula. Todo profissional pode ter um outro ofício. O policial rodoviário federal não pode dar aula. Né? E tem até me levaram um caso de um policial rodoviário que a mulher dele vende aquelas maquiagem, né? E aí ele ia entregar essa maquiagem para quem comprava, como se fosse um entregador. Denunciaram ele como se estivesse fazendo entrega. Sendo um profissional de entrega, ele está entregando o produto que a mulher dele vendia. Que na cabeça de todo mundo é uma coisa natural. Né? Não pode. Né? Ele não perdeu o cargo, mas correu o risco. Então nós estamos tirando esse trecho da lei para permitir. Ou todo mundo pode ou ninguém pode, na minha visão. Né? Nós fizemos lá um projeto para o cão de acompanhante para os deficientes autistas, né? Para quem tem autismo. Espectro autista. Transtorno de espectro autista. Mas já tinha um projeto de lei do mesmo sentido. Que é um que nós fizemos, pensamos, colocamos puxamos um projeto do cara, colocamos mais uma ideia nossa, vamos botar o projeto para frente. Então já tem muita coisa rolando lá na casa que a gente, quando está de fora, fala que vai fazer. Chega lá, já está tramitando. E nós estamos votando no projeto de 2019, 2020, 2018, votamos no passado ano de 2014. Então, projetos que ficam lá 10 anos que não andam, né? Mas, assim, eu tenho, já assinei mais de 300 proposituras, né? Acho que 10 ou 11 minhas e mais de colegas que a gente vai discutindo e a gente encaixando nas ideias, né? Encaixando nas ideias para a gente possa Lorenberg, projeto mais robusto. Você tem aí alguma coisa bem rapidinha, só para fechar o tempo aqui, uma coisinha para que ele possa responder em 40 segundos. Mas muito rapidamente, o senhor vai fazer campanha para o Wellington Fagundes ao governo do Estado em 2026? Sem dúvida nenhuma. Né? Nós esperamos ter um candidato do PL, né? E o candidato que se destaca hoje dentro do grupo é o senador Wellington, né? E nós vamos fazer campanha até acreditando no projeto e no trabalho que ele vem fazendo no Senado. Se você pegar a conduta do Wellington nesses últimos 4 anos, vamos dizer assim, ele tem votado todas as pautas que a direita vem defendendo. Ele vem defendendo os nossos princípios, os nossos valores. Como eu disse no começo do bloco, nós parlamentares de um partido, nós temos que acreditar nesse partido e defender. Se você não acredita, então sai dele. E eu já fiz isso na minha vida pública. Eu fiquei num partido 20 anos acreditando no partido. Quando eu vi que aquele partido não defendia o que falava uma coisa e fazia outra, brigava contra a esquerda, mas se aliava à esquerda,
em ministérios, em secretarias, então não me serve. Então, enquanto Ok. o PL tiver essas bandeiras bem definidas e defendendo, vai ter o nosso apoio. Aliás, estão falando aí que o Piveta pode ir para o PL. Aliás, tem uma conversa aí, que foi convidado e tal. Hoje ele fugiu do assunto lá, porque estavam falando sobre o Hospital Santa Casa. Meu caríssimo Rodrigo Zaelli, obrigado, deputado federal, pelo PL, por ter vindo mais uma vez aqui ao programa Opinião. Esse espaço segue sempre à disposição, sempre a postos para bem informar. Obrigado a oportunidade, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. É sempre uma satisfação estar aqui. Né? Mandar também um abraço a todos os nossos telespectadores, né? Continuem assistindo aqui o programa Opinião. Isso. Que eu aprovo. Opa, obrigado. Aos seus meninos também que estão ali, que são seus assessores, que eu não sei o nome de ninguém. Quais são os nomes? Você falou para mim? O Alexson e o Jonathan. Alexson e Jonathan. Alexson e Jonathan. Nome de São dupla tudo sertaneja. importado. Não, é dupla Tem sertaneja. um terceiro? Tem um terceiro também, não? Tem, o Ademir. Ademir. Aí, Ademir, deixando de fora já. Então, o maior salário você ficou deixar de fora, né? O maior salário da Câmara. Ele é o segurança. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente entrevista aqui ao vivo a secretária adjunta de Cultura de Cuiabá. Tem programação aí na Expo Agro, inclusive, a Vilmara Vidica, chamada também, conhecida como Bombom. Tem uma programação especial da Prefeitura lá na Expo Agro e ela vai estar aqui passando a programação amanhã com a nossa gloriosa Vilmara. A gente espera você às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.